Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Tom Cabelo. Eu estou aqui representando o Sarau da Flor num momento de entrevistas, né, que a gente começou a fazer esse tipo de entrevista ainda na parte da pandemia online e agora a gente está retomando em 2024. E nada melhor que você retomar a entrevista com alguém que tem muita arte na vida e no trabalho. Tem muita história para contar. É uma entrevista rápida, porque vocês têm que ter curiosidade para depois conhecer melhor meu amigo Daniel Lira. Como é que vai você, Daniel? Tudo bem? Que honra, né, poder estar aqui com vocês. Que honra esse convite, o Charrize, o Cabelo. E que figura, melhor dizer, que personagem esse cara é. E que alegria construir novas parcerias com pessoas como ele. Então, para a gente começar aqui conversando, primeiro o Sarau da Flor já tem mais de 10 anos, né? Quando a gente está falando de tradição, aí tem um poeta aqui que já tem uma vivência muito grande disso. E aí eu quero fazer a primeira pergunta seguinte. O Sarau é um encontro de poetas, músicos, é uma celebração, né? E a poesia, eu costumo dizer que é o que derrama da nossa alma, que transborda. Quando que a poesia começou a transbordar a sua alma? Quando que você se entendeu como poeta? Como tem essa ligação para você? Essa pergunta é bem interessante, porque quando ele fala, né, desse encontro a partir do sarau, eu ia completar justamente com o encontro de almas. Ele está falando de um lugar muito mais profundo, muito mais sensível. E isso para mim começa lá nos 12, 13, 14 anos de idade. Mas o interessante é que eu escondia isso de meus amigos, de meus colegas, de meus familiares. Eu escrevia, mas não contava a ninguém. Puxa, é assim, porque ao mesmo tempo a poesia é uma coisa muito bonita e presente o tempo inteiro, mas é difícil para a gente falar de coisas românticas, né? Principalmente na figura do masculino, né? Então, a forma que nós somos forjados, eu estou falando de pessoas que nascem da década 90, 80 para trás, que estão muito mais próximo da criação de nossos pais e avós do que dessa nova geração. Então, pensar o masculino naquele período, onde você poderia se encantar com papel de carta, mas você não poderia ter, senão você era taxado. Então a poesia também vinha nessa perspectiva. O homem, o menino, o jovem, o adolescente que gosta de poesia era facilmente colocado de forma, né, negativa na sociedade, como se você estivesse perdendo a sua masculinidade. E é legal também da gente falar sobre isso, porque o que acontece? São barreiras, são enfrentamentos que a gente teve que fazer, porque é muito bonito a gente ver. Hoje a gente está numa posição bacana que a gente consegue falar que é poeta, declamar os poemas, mas esse começo é cheio de conflito, inclusive interno, né? O que eu posso gostar, o que eu não posso gostar? Tá errado, tá certo? Foi difícil para você começar a expor essas poesias, esse seu mundo, essa sua alma que tá tendo essa enchente transbordante aí. Imagine que eu estou falando que eu começo a escrever com 12, 13, 14 anos de idade. E eu lanço a Preto Fala de Amor com 38 anos de idade. Ainda assim, só em véspera dos 39 anos é que eu consigo afirmar, eu sou poeta. Então, mesmo já recitando, já tendo criado a marca Preto Fala de Amor, eu ainda não conseguia verbalizar a expressão eu sou poeta. É importante também a gente falar disso, né? Outra coisa importante para a gente ressaltar, a gente está aqui no restaurante Entre Folhas e Ervas. Daqui a pouco começa o Sarau da Flor, edição de novembro, né? E, por exemplo, o Sarau, ele sempre é um convite. Convida as pessoas a declamar, a falar, né? Mas mesmo assim a gente tem uma série de barreiras para que isso aconteça, né? E aí eu vou pegar agora a ideia, aproveitando esse gancho, do espaço conceito Preto Fala de Amor. Por que o nome Preto Fala de Amor? Preto Fala de Amor vem dessa reflexão sobre o masculino, principalmente dentro desse recorte racial.
onde nós, homens negros, somos sempre colocados no lugar das violências, da truculência policial, das drogas, feminicídio, violência doméstica. Eu não estou anulando essas violências, mas a gente está numa sociedade que coloca estes homens única e exclusivamente neste lugar. Então, quando eu consigo libertar o poeta que habita em mim, né, e ele começa a recitar, começa a transcender, eu compreendi que esse meu processo, pelas reflexões sobre masculinidade, e as terapias também. Não adianta o homem hoje que pensa que dá para poder fazer as coisas sem a terapia, ele vai continuar reproduzindo muito desse machismo, desse macho que habita cada um de nós. E que não vai deixar de habitar, mas precisa ser ressignificado. Então a Preto Fala de Amor, ela nasce com uma bandeira, né, sobretudo para poder transmitir essa mensagem. Nós somos homens, compreendemos as violências, compreendemos de que maneira fomos forjados nessa sociedade, mas nós não somos apenas esse monstro. Nós temos muito mais a oferecer. E o ser poeta, Cabelo com certeza pode falar sobre isso, traz esse nosso olhar sensível, não apenas sobre nós, mas sobre o mundo que nós habitamos e a forma que nós enxergamos e sentimos o outro, ou a outra. É uma coisa interessante da gente falar, né? Por exemplo, a gente pode falar de estigmas, né? Que sempre estão colados em, como você falou de feminicídio, falou de violência, sempre estão uma imagem, né? E como é, por exemplo, para você passar, você falar, por exemplo, para um homem, falar, olha, lê aqui para mim. Como é isso, esse processo? É difícil, porque eu sendo muito sincero, para você enxergar a beleza na outra pessoa, a gente é condicionado, por exemplo, o homem, quando nasce, a só enxergar a beleza na mulher. E não enxergar a beleza no homem, porque isso é proibido. Né? E assim você vai fazendo você vai cerceando, quando você também fala se é bonito uma decoração, ou um poema bonito, tudo que é bonito parece que é proibido para a gente. E como que é esse processo o que você passou e o que você tenta fazer com as outras pessoas? Tudo que é bonito, tudo que mexe com o nosso sentimento, que faz com que a gente traga à tona a nossa sensibilidade, sempre é colocado na figura do masculino como negativo. Então nós não apenas estamos colocados nesse lugar da violência. O fato de a gente se permitir ser mais sensível, isso também mexe com o outro a ponto dele negar a nossa existência e negar a sua própria sensibilidade. Né? Então, alguns espaços que eu vou com uma das estampas da Preto Fala de Amor, quando eu compro algo no estabelecimento, eu peço para aquele garçom, para aquela pessoa que me atendeu, ler a frase que tem estampada na camisa. Eles conseguem ler, mas eles não conseguem verbalizar. Eles ficam titubeando. Alguns chegam a dar umas costas e saem com um sorriso sem graça. Ou seja, eu estou falando de uma expressão, de uma rede como o Instagram, onde se você digita o termo todo, Preto Fala de Amor, a única página que aparece é a minha. E eu estou falando de uma rede com milhões de seguidores, com milhões de perfis. Então é extremamente complexo ainda para a nossa população, para os homens principalmente, falar de um amor uma perspectiva diferente, que a gente não está falando do amor romântico apenas. A gente está falando da sensibilidade que te leva à resiliência, ao olhar para dentro. A gente fala também dessa resiliência do despertar, do abrir os olhos para o mundo que você habita com um olhar mais sensível ao outro, a cada passo que você dá, aos íntimos encontros que não passaram de uma troca de olhares. É aquela pessoa que você olha saindo do elevador, e você entrando, de repente você olha para trás, a porta fechou. E aí você diz, nossa, que pessoa maravilhosa, que energia boa. É uma percepção sua sobre ela. Talvez ela também tenha sentido isso de ti, mas não quer dizer que precisa transbordar desse encontro. Isso é quando a gente encontra alguém na rua e simplesmente acena com a cabeça, dá um bom dia, uma boa tarde ou um leve sorriso. Então é desse lugar que a gente fala que a Preto Fala de Amor nasce e segue. Então, aí, pegando esse gancho, a ideia da Preto Fala de Amor mostra que quando a gente
quebra essas barreiras. Quando o homem, por exemplo, que é um foco, né, o homem preto, mas o homem como um todo, quando ele começa a sensibilidade ser natural, isso é uma não violência, primeiro para com ele e depois para com o outro. Então é um processo poético de luta contra, é uma cultura de paz, inclusive, isso. Né? Sim, sim. Eu costumo dizer que quando você desrespeita o outro, antes mesmo de agir, né? Desse desrespeito se tornar uma ação, você já está se auto-desrespeitando. Então essa cultura de paz, como o Cabelo acabaram de falar aqui, é justamente nessa perspectiva da gente conseguir estar no mundo, conseguir lidar com as outras pessoas, se relacionar com as outras pessoas, mas sempre com o ponto da consciência ativa, que a gente é responsável pelas nossas ações e também é responsável pelo que a gente gera no outro. E aí, vamos colocar o outro ponto assim. Você falou que você sempre fez, né, você com certeza tem contato com poesia, faz poesia há muito tempo. E aí você também levou a poesia para dentro da loja, do seu espaço conceito. E como é que é o ambiente de trabalho? Se alguém chegar lá hoje, por exemplo, e vai visitar o espaço, como é que é recebida essa pessoa? Como é que funciona esse lugar bacana que fica ali no Pelourinho também, né? Bom ressaltar. Como é que é essa vivência para quem está chegando aqui, encontrando o espaço conceito Preto Fala de Amor? É isso, né? A Preto Fala de Amor transcende a poesia e se transforma em negócio. Eu posso até afirmar afronegócio. Por que esse afro? Eu estou falando de uma África que habita cada um de nós. Eu estou falando de uma cultura que é muito mais matriarcal, né? Se afastando bastante do eurocentrismo e do patriarcado. Aí a gente vai para o lugar de acolhimento, de escuta amorosa, de escuta ativa. E aí quem chega a esse espaço é sempre acolhido com sorrisos, é sempre acolhido com olhares suaves. A gente não tem as expressões de julgamento sobre quem entra, muito pelo contrário. Lá é um espaço de segurança, de acolhimento, que faz com que as pessoas percebam a energia do feminino que habita cada um de nós. Então, ao chegar lá, você é recebido sempre com histórias de mulheres, porque eu estou falando de uma loja onde 90%, 95% dela é com produtos de mulheres baianas, a maioria, e sempre com poesia. Então é sempre possível e sempre vai acontecer expressões como essa. Aceita um poema e assim você ganha pelo menos um marcador de página com uma mensagem da Preto Fala de Amor. Então, sempre que você vai visitar ali, você tem a poesia está presente. Você faz questão que ela esteja ali e que a pessoa seja agraciada com uma declamação do poema. Exatamente. Além de recitar, é garantido que toda e qualquer pessoa ganhe um marcador de página com um dos poemas. Então, a gente recebe críticas de quem não compreende essa nossa sensibilidade. Não, poeta, você tem que vender os marcadores de página. Mas o negócio, quando a gente está na perspectiva do afrocentrado, ele não pode ser constituído única e exclusivamente na base de lucro. Porque o valor embutido em cada ação, em cada olhar, em cada produto, ele transcende essa perspectiva de lucro. Não é que ele não precise lucrar, a gente está falando de um outro lugar. E aí é este lugar que a gente tem dificuldade de encontrar no mundo, mas que espaços como a Preto Fala de Amor, e até aqui, com folhas e ervas também, né? A gente sente essa energia, a gente sente essa energia do feminino no acolhimento, no atendimento, e principalmente por estar acolhendo dias como hoje, o Sarau da Flor. E outra coisa bacana de falar, lembrando que esse espaço conceito, que é uma loja, né, que é um espaço que as pessoas, tem várias pessoas que expõem seus trabalhos por lá, que você recebe encontros também, recebe eventos nesse espaço, né? E como é para você
falar de poesia e abrir espaço para outras manifestações artísticas e culturais ali. Essa ideia do poeta, Daniel, ela satisfaz você ali nesse sentido? Você também faz saraus lá, apresentações, como é que funciona isso? Porque o que a gente tem que falar também é assim, tudo, lógico que quando a gente está falando de vivência, de loja, de empresa, você tem que ter um valor, você tem que ter sustentabilidade financeira, mas para além disso, você também está mostrando novas perspectivas para que isso aconteça. Porque talvez, quando o afeto também fica relacionado com as ações que estão acontecendo ali, tende a perdurar mais essa ideia de loja, essa ideia de negócio também. Sim. Mas como é para você receber eventos, fazer, como é que você trabalha essa maneira desse compartilhamento desse espaço? É importante essa pergunta porque o Espaço Conceito Preto Fala de Amor também se constitui como um ponto de cultura. Então a gente tem o sarau de poesia, o bate-papo literário, a contação de história, mas também temos encontros de crocheteiras, exposição de disco de vinil. Então facilmente você chega lá e a gente está escutando um disco de vinil, seja de Caetano, seja de Bethânia, ou até de cantores que já não estão mais entre nós, mas que trouxe a sua arte, a sua poesia, através da musicalidade, que dentro do nosso espaço continua viva, continua transcendendo cada um de nós nessa história que é a nossa cultura brasileira. Certo. Então, assim, para a gente já encerrando esse pequeno bate-papo e para que você visite o Espaço Conceito Preto Fala de Amor, tá? É necessário fazer isso, porque daqui a pouco esse rapaz aqui vai se apresentar no Sarau da Flor, vai transbordar a alma dele cheio de poesia. E ó, só para lembrar que essa camisa aqui é do Espaço Preto Fala de Amor, todo vestido, e eu recomendo, tá? Como é que as pessoas te encontram nas redes sociais e aonde elas vão encontrar? Qual que é o endereço do Espaço Preto Fala de Amor? Nossas redes sociais é bem simples, @Preto Fala de Amor, tudo junto. Não vai encontrar outro perfil com esse nome, então ninguém vai se perder tentando encontrá-lo. E também é bem fácil encontrar a gente no Centro Histórico, no Pelourinho, aqui em Salvador, Bahia. Estou falando que é na rua Laíde do Feijão, número 13A, Terre. Ele fica quase em frente à Escola do Olodum. Então é bem fácil de chegar, tem ponto de parada de Uber, de táxi do lado, estamos próximo ao metrô, táxi também, e dá para ir caminhando porque o Centro Histórico de Salvador, Bahia, ele é um patrimônio, né, da humanidade, de acordo com a Unesco, mas é onde também habitam pessoas de diversas classes que faz daquele lugar a sua casa, o seu unzó, a sua comunidade e que está de braços abertos para acolher toda e qualquer pessoa que ali chegar. Então, ó, vamos lá. Eu agradeço todo mundo aqui, lembrando, né, que o Sarau da Flor ele vai ter outras edições aqui, a gente também vai ter entrevista. Quando você for lá no Espaço Conceito Preto Falar de Amor, vai estar essa figura aqui, simpaticíssima, sensível, que vai te oferecer um poema. Tem uns cafés, uns quitutes lá, tem várias coisas bacanas, inclusive um evento ou outro, mas sempre com muito carinho, muita sensibilidade. É um detalhe, né, que eu preciso falar. Nós temos produtos como bolsas de crochê. Acolhemos 20 dias atrás, fizemos nosso primeiro encontro de crocheteiras no Espaço Conceito Preto Fala de Amor. Temos o licor do Angomê, que é um licor à base de álcool de cereais, com processo de filtragem através do algodão. Esse licor está entre 10 empreendimentos que agora, entre o dia 5 e 8 de dezembro, estará em São Paulo, representando a Bahia, na Expo Favela Nacional. Então eu estou falando de produtos com história, mas também que é feito com muito amor, com muita poesia, com muito carinho e por mulheres carregadas de histórias. E cada um desses produtos tem a sua própria cadeia produtiva. Estou falando de licores que contribuem com a agricultura familiar,
Eu estou falando de peças de crochê, me dá licença, como essa pochete que eu estou usando aqui, que é feita por uma mulher, né, que aprendeu com a sua bisavó ainda na adolescência e que hoje tem como sua principal fonte de renda, mostrando como as mulheres vão ao longo do tempo se protegendo ao transferir conhecimento de geração pós geração. Perfeito. E é legal que assim, por que eu estou falando que vocês precisam ir lá visitar? Porque a gente está falando de um pouquinho do que o Daniel é, da poesia dele, né? Do espaço que ele faz, mas ele tem tantas coisas, tantas ações e tantas histórias boas que é só indo lá para você entender o que é isso. Eu vou falar que vale muito a pena, viu? E aí a gente vai se despedindo agora, né, Daniel? Eu me despeço com a frase que está na camisa dele. Nesse meio tempo, vibrei, me vi e chorei. Daniel Lira, Preto, fala de amor.